Vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos agora à nossa mensagem. Nós estamos em uma série de mensagens com um tema central o tema é Eu Creio, e a proposta é que ao longo dessa série de mensagens nós passemos pelas principais doutrinas da fé cristã, aquele núcleo central de doutrinas que todo cristão precisa confessar, que todo cristão precisa professar, para que ele possa, de fato, se entender como cristão. Semana passada nós vimos a importância de crermos, a importância de confessarmos a nossa fé. Nós vimos que a Bíblia, o texto bíblico nos comanda a confessarmos a nossa fé, confessarmos de maneira pública, confessarmos de maneira comunitária, confessarmos inclusive para sermos reconhecidos diante de Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar essa série e o tema é Eu Creio em Deus. O tema dessa mensagem, a mensagem dessa noite é Eu Creio em Deus. O texto que vai nos servir de guia, vai servir de base para construirmos o nosso raciocínio dessa noite, é o texto de Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14. Eu vou ler, em seguida farei uma oração e aí daremos início à nossa mensagem. Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14, o texto nos diz o seguinte: Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Abre o nosso entendimento nesse momento. Dá-nos iluminação. Ilumina a nossa mente nesse momento para que possamos compreender a Tua palavra. Abre os olhos de quem precisa Te ver. Destapa os ouvidos de quem precisa Te ouvir. Aquece os corações que precisam ser aquecidos. Quebranta os corações que precisam ser quebrantados. Que Teu Santo Espírito atue presencialmente aqui nessa igreja. Atue também nos lares que estão nos ouvindo, que estão ouvindo essa mensagem, acompanhando essa mensagem pela internet. E atue em todos os corações que precisam ser movidos em Tua direção nessa noite. Nos afasta de qualquer distração, tira de nós, de perto de nós, toda qualquer distração, para que Teu Santo Espírito tenha total liberdade para trabalhar em nossos corações nessa noite. É o que Te pedimos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, se perguntarmos à maioria das pessoas se elas acreditam em Deus, a grande maioria dirá que sim. Ainda que as pessoas não estejam ligadas a uma igreja, a uma religião, a algum grupo religioso, a grande maioria das pessoas acredita em uma divindade, em um ser supremo. Alguns chamam de Criador, outros chamam de ser celeste. Eu estava vendo um vídeo na internet anteontem, se eu não me engano, sexta-feira, não, ontem mesmo, sábado, e era um rapaz que estava sendo entrevistado. Ele é um influencer, um youtuber aí, de um desses canais de comentários sobre vídeos. Ele estava sendo entrevistado num outro programa, e aí o papo foi caminhando na direção de religiosidade, e ele falou: não, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, mas eu acho que Deus é assim, que Deus é assado. E aí ele começa a desenhar um Deus que ele crê, que ele acredita que existe. Os cristãos confessam na sua base de fé que nós cremos em Deus, que nós cremos em um único Deus. Acontece que nós precisamos saber que Deus é esse que nós cremos, porque as pessoas creem num Deus que muitas vezes é fruto da sua própria especulação, da sua própria pretensão, daquilo que eles gostariam que Deus fosse. Acontece que nós não cremos num Deus como nós gostaríamos que Deus fosse. Nós cremos em um Deus que nos é apresentado. Nós cremos em um Deus que se revela a nós. Nós cremos em um Deus que o texto bíblico revela a nós. Por isso, nessa noite, eu quero, passeando pelo texto bíblico, verificar que Deus é esse que a revelação apresenta para nós. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que o Deus que nós cremos é o Deus revelado nas Escrituras. Nós não cremos no Deus inventado pelas nossas especulações, nós não cremos no Deus que nós gostaríamos que fosse,
Nós cremos no Deus que é revelado nas Escrituras. O apóstolo Paulo, nos falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, no qual também atua em vós os que credes. Nós cremos em um Deus que não é fruto da nossa especulação. Nós cremos em um Deus que é revelado nas Escrituras. Nós não chegamos a Deus, nós não construímos escadas até Deus, nós não temos maneiras de nos achegarmos a Deus. Nós conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. O texto que nós lemos, o texto base da nossa mensagem, Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, relata o momento em que Deus se apresenta a Moisés. Depois de um longo período em que o Senhor esteve silente, o povo de Israel vivendo na escravidão no Egito, após longos anos, algumas centenas de anos, Deus então vem em socorro ao seu povo, ao povo que ele havia escolhido a partir de Abraão, e Deus se apresenta a Moisés. Quando Moisés pergunta: quando eu for falar ao povo que o Deus dos antepassados dele estava me enviando, quem eu devo apresentar? Deus então se apresenta, ele dá o seu nome, ele diz: eu sou o que sou. A tradução para nós ela é um tanto quanto complicada, né? Porque essa fonética do nome de Deus, a forma de expressar o nome de Deus, se perdeu ao longo do tempo. Nós não sabemos exatamente como expressar, como falar o nome completo de Deus, mas nós sabemos que ele se apresenta dessa forma. Ele se apresenta a Moisés: eu sou o que sou, o eu sou te enviou. Então, o ponto principal aqui é entendermos que nós não chegamos a Deus pelo nosso próprio esforço. É Deus que vem até nós. É Deus que se apresenta a nós. Por isso nós não temos o direito de montar ou de desenhar um Deus segundo as nossas especificações, segundo a nossa vontade, segundo as nossas expectativas. Nós cremos em o Deus que é revelado pelas Escrituras. As Escrituras, que são palavra de Deus para nós, elas nos revelam quem Deus é. Elas nos apresentam quem é Deus, quais são as suas características, quais são as suas... quem Ele é, o seu nome, como nós devemos tratar Ele, como nós devemos relacionar com Ele. Isso tudo nos é revelado pelas Escrituras. E como é que nós podemos considerar que as Escrituras são de fato palavra de Deus para nós? O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos de base para esse ponto, ele disse aos Tessalonicenses, ele agradeceu a Deus, ele agradece aos Tessalonicenses também, dizendo: eu fico feliz porque todas as vezes, quando eu me apresentei a vocês, apresentando a vocês a palavra de Deus, vocês receberam como palavra de Deus, vocês não receberam como palavra de homens, porque a palavra é de fato de Deus. E como é que nós podemos receber a palavra, a Bíblia, o texto que nós temos em mãos, como palavra de Deus? Primeiro, porque ela mesma afirma a sua origem divina. Jeremias capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Deus, falando ao profeta Jeremias, disse: eu colocarei na tua boca as minhas palavras. O profeta não falava por si, o profeta falava por Deus. O que o profeta falava era a vontade de Deus, e o que o profeta reduziu a um texto escrito é palavra de Deus para nós. Os apóstolos também no Novo Testamento afirmam que as Escrituras são palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20, o apóstolo Paulo dizendo: assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então aqui nós vemos o texto do apóstolo Paulo dizendo: a fé de vocês, a crença de vocês é fundamentada no que os profetas disseram, que nós já sabemos que é a palavra de Deus, e naquilo que os apóstolos também disseram, e que nós vamos perceber que eles mesmos vão dizer: o que nós dissemos é palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. O apóstolo Paulo já está aqui apresentando, dizendo que toda a Escritura é palavra de Deus.
Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento é palavra de Deus, os apóstolos confirmam que aquilo é palavra de Deus, e mais para frente o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16, diz o seguinte: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo, o apóstolo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com os demais, mas para nós, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. O apóstolo Pedro, apóstolo no mesmo nível do apóstolo Paulo, está dizendo: o que o apóstolo Paulo escreveu é a escritura de Deus. Porque homens maus distorcem como distorcem o restante das escrituras. Então nós vemos que a própria Bíblia nos diz que ela é a palavra de Deus. Os profetas confirmaram: o que nós falamos é palavra de Deus. Os apóstolos confirmaram: o que nós falamos é palavra de Deus. E por último, o próprio Jesus Cristo afirma a inspiração divina das Escrituras. João capítulo 5, verso 39, vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. O próprio Jesus dizendo aos fariseus: vocês estão procurando vida eterna nas Escrituras, mas são as Escrituras que falam de mim. As Escrituras, ou seja, a palavra de Deus é que fala dele. Além do fato de que Jesus também cita as Escrituras quando enfrenta a tentação no deserto, logo após o seu batismo, e em todo momento ele afirma as Escrituras como palavra de Deus. Portanto, o fundamento para crermos em um Deus conforme revelado nas Escrituras é porque cremos que as Escrituras não são produção de homens. Nós cremos que as Escrituras são o meio que Deus escolheu para se revelar a nós. Deus poderia ter se apresentado a nós de uma maneira física, como fez com Abraão, como fez com Moisés, como fez com outros homens ao longo do texto, mas ele mandou isso ser escrito, para que nós hoje pudéssemos olhar para esse texto e ter revelação de Deus para nós. Então nós cremos em um Deus conforme revelado pelas Escrituras, e cremos que o Deus que é revelado pelas Escrituras é o Deus vivo, é o único Deus, porque as Escrituras são para nós palavra de Deus. É porque Deus vem a nós na revelação sagrada, da Sagrada Escritura, que nós podemos crer nele, como o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus cheio de majestade, o Deus que abarca toda a criação e que é muito maior do que toda a criação. Então nós cremos no Deus que é revelado nas Escrituras, porque cremos que as Escrituras são palavra de Deus para nós. E que Deus é esse que é revelado nas Escrituras? O Deus revelado nas Escrituras chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que as Escrituras nos revelam. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, o apóstolo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. No texto que nós lemos, no ponto anterior, nós vimos que Deus se revela a nós pelas Escrituras. E nós vemos agora que as Escrituras nos revelam que Deus se apresenta a nós como um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas distintas, que se revela a nós em três pessoas distintas. A revelação do próprio Deus nos diz que Ele é único, e nós cremos em um único Deus, contudo esse Deus se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas então nós cremos em três deuses? Não. Mas então nós cremos em um Deus que se revelou de três formas diferentes? Não. Nós cremos em um Deus que apresentou três faces diferentes? Não. Nós cremos em um único Deus, um Deus que é um único Deus, não são três deuses, não são vários deuses, mas é um Deus que se revelou a nós por meio de três pessoas distintas. Nós cremos que existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Nós cremos assim porque Deus se revelou a nós assim.
Três pessoas, mas um único Deus. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Nós não cremos em muitos deuses, não cremos em um panteão de deuses, nós cremos em apenas um único Deus, e esse Deus se expressa a nós em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. E essa linguagem, a linguagem de pessoa, tá? Três pessoas, ela é importante para entendermos, porque cada uma das pessoas é distinta da outra, cada uma das pessoas da Trindade, ela é um ser completo, ela é um ser único, mas eles em essência são uma única pessoa, são um único Deus que se revela a nós por três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Embora seja complicado para nós entendermos isso, é assim que a Bíblia nos apresenta a Deus. É assim que a Bíblia nos revela a Deus. Três pessoas distintas, três pessoas em igual poder, três pessoas em igual glória. Um Deus único nos revelado por meio de três pessoas, Pai, Filho e Espírito, mas um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos são inerentes a uma única essência, embora existam em algumas distinções. Um não é o outro, mas são iguais em posição, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade. Nós somos trinitários e não triteístas. Perceba bem isso. Eu não quero me alongar na mensagem entrando em questões técnicas sobre a doutrina da Trindade. Usar expressões de um teologuês, homoúsios, homostases, eu não quero usar algumas expressões trindade imanente, trindade transcendente, trindade econômica. Eu quero que você entenda que o texto bíblico nos revela um único Deus, mas um único Deus que se apresenta a nós em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Todos eles não se juntam para formar um único Deus, eles são Deus. Cada um deles é merecedor de glória, de louvor e de honra. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos nos dirigindo a Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Deus que nós cremos, o Deus que nos é revelado pelo texto bíblico, chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é um Deus, e o Filho outro Deus, e o Espírito outro Deus. Os documentos antigos da igreja, da história da igreja, dizem que a igreja lutou arduamente para transmitir essa doutrina para nós, fazendo com que qualquer tipo de percepção diferenciada dessa doutrina fosse rechaçada fortemente. Embora até nos dias atuais, heresias que foram ensinadas em tempos passados ainda continuem sendo transmitidas a nós. Eu não sei se você acompanhou algum tempo atrás um lançamento, um filme que fez até um certo sucesso, baseado em um livro chamado A Cabana, e muita gente leu o livro, assistiu o filme, e a partir da leitura do livro ou de ter assistido o filme, disse que havia entendido a Trindade. Desculpe-me, mas se você acha que entendeu a Trindade a partir do filme A Cabana ou do livro A Cabana, você entendeu errado. A Cabana comete uma heresia antiga, uma heresia que nós chamamos de modalismo. A ideia de que Deus se apresentou em tempos distintos por meio de uma pessoa ou de uma faceta ou de uma persona distinta. Em um determinado momento ele se apresentou como Pai, em um determinado outro momento ele se apresentou como Filho e em um último momento ele se apresentou como Espírito. O que nós vamos ver mais para frente na mensagem, no texto dessa mensagem ainda, no caminhar dessa mensagem, é que Pai, Filho e Espírito sempre existiram desde a eternidade. O Pai, Filho e Espírito sempre foram um único Deus. Deus não foi em um determinado momento o Pai, em outro momento ele virou o Filho, em outro momento ele virou o Espírito. Não, Pai, Filho e Espírito sempre existiram desde a eternidade. Um teólogo famoso do século XX, chamado Karl Barth, ele dizia que a doutrina da Trindade deveria ser a primeira doutrina a ser exposta, a primeira doutrina a ser ensinada a respeito do Senhor, porque ela deveria ser a primeira palavra que deveria se pensar e ser dita quando se falasse de Deus, quando se falasse de qualquer coisa a respeito de Deus. Porque se nós não nos relacionarmos com o Deus Trino, que nos é apresentado pelo texto bíblico, nós estamos nos relacionando com o outro Deus. E se nós estamos nos relacionando com o outro Deus, esse outro Deus
não é o Deus revelado nas Escrituras. E aí nós cometemos o primeiro pecado que está lá dito nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. O Deus que se revela nas Escrituras a nós chama-se Pai, Filho e Espírito. E nós cremos assim, pois o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus que cremos e que adoramos, chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos ver que ao longo de todo o texto bíblico, nós temos indícios e provas de que a Trindade está derramada pelo texto bíblico. No Antigo Testamento, ainda que no Antigo Testamento nós não tenhamos uma demonstração cabal da Trindade, nós temos vestígios dessa demonstração. Deus se revela progressivamente e Deus conhece o momento e o tempo para que os homens recebam e entendam a sua revelação. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele disse: eu sou o que sou. Deus se apresentou na medida da capacidade do povo de entender. E à medida que o povo vai caminhando e Deus vai se revelando progressivamente, Deus vai demonstrando a sua complexidade e a sua completude, e a sua revelação vai crescendo e o povo começa a entender a Deus. Mas perceba que nós temos alguns indícios. No Antigo Testamento se fala muito do Espírito de Deus. Nos primeiros versos do texto bíblico, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Perceba que o texto faz distinção. Ele fala de Deus e fala do Espírito de Deus. Está muito claro no texto que são duas pessoas, não são uma pessoa só. São duas entidades, são duas pessoas que estão sendo narradas ali. Deus, que vai dar ordem para que as coisas existam, e existe o Espírito de Deus. 2 Samuel 23, capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a expressão Espírito do Senhor, ela é tratada distinta da expressão o Senhor ou da expressão Deus. O vocabulário em português não nos ajuda muito, mas nos originais você vai ver que expressões distintas são dadas a essas duas personagens, e essas duas personagens são tratadas como Deus. Isso nos dá a percepção, indícios de que Deus já estava demonstrando a sua pluralidade, a sua complexidade. Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá, agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Então perceba que o Espírito do Senhor, ao longo de todas essas passagens, ele recebe características pessoais e funções divinas específicas. Eles não parecem tratar apenas de uma parte espiritual de Deus, como se fosse algo da parte de Deus interno dele, que fazia parte de Deus e sai dele como uma forma. Mas o Espírito de Deus é uma outra pessoa tratada já desde o Antigo Testamento. Isso é um indício de que o Deus de Israel nunca foi meramente singular, mas existe uma pluralidade em seu ser. Outra expressão muito recorrente no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é distinto de Deus, mas também é identificado com o próprio Deus. Ele aparece em Gênesis 16, capítulo 16, versos 7 e 13. As promessas que são feitas no verso 10 claramente demonstram que o anjo do Senhor não era um anjo qualquer. Em Gênesis capítulo 32, verso 22 até o verso 32, o anjo aparece para Jacó e assim se identifica: eu sou o Deus de Betel. O anjo do Senhor não se apresenta como um anjo do Senhor, mas ele se apresenta como o próprio Deus. Logo, nós percebemos que ele, ao se identificar como Deus, ele é distinto do Deus que o povo adora, mas ele também é da mesma essência e se identifica como um ser digno de adoração. Em Gênesis capítulo 48, verso 15 e 16, essa identificação é objetiva. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Isso é
isso é Jacó, né, ou melhor, Israel, abençoando os seus netos, os filhos de José, dando a eles a bênção a partir de Deus, Deus dos seus pais, e a partir do anjo do Senhor. E em Josué, capítulo 15, verso 13 e 15, nós temos uma outra expressão bem interessante. Ele diz o seguinte: nós vemos aqui que o anjo que aparece a Josué, no meio antes de ir a uma batalha, o texto diz que o anjo do Senhor se apresentou a Josué, carregando uma espada nua, e então o anjo se apresenta e diz: eu sou o Senhor dos exércitos de Deus. Ele se apresenta como o Deus, ou melhor, como o líder dos exércitos de Deus, e ele recebe a adoração de Josué, e quando Josué se prostra diante dele, ele fala a Josué a mesma coisa que Deus falou a Moisés lá na sarça ardente: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Logo nós percebemos que ao longo de todo o Antigo Testamento nós temos manifestações distintas de Deus, não só o Deus Todo-Poderoso, único, o Deus, o Javé, mas essas expressões, o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor, dão a conotação, dão a demonstração de que o anjo e o Espírito não são identificados como uma parte do eu sou, eles se identificam como o próprio eu sou, nos dando a própria percepção de que Deus já se manifestava de forma diferente, de uma forma plural ao longo do Antigo Testamento. No Novo Testamento isso é muito mais claro. No Novo Testamento essa revelação atinge o seu ápice. O texto dos Evangelhos diz que o Senhor Jesus Cristo veio a nós na plenitude dos tempos. Isso significa que quando nós tínhamos plenas condições de conceber a revelação de Deus para nós, Cristo então é enviado a nós. Então, no Novo Testamento, a revelação atinge o seu ápice e Deus se apresenta por completo. Jesus assume atributos divinos. Ele diz que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida. Em João 6,35, ele diz ter poder sobre a morte e sobre a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 21 e 26. Ele afirma que aqueles que lhe obedecessem não veriam a morte e que era maior do que Abraão e que os profetas. João capítulo 8, versos 51 e 54. Jesus se identifica como aquele que é a imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, do verso 1 ao 14, onde está todo esse texto. Os apóstolos demonstram na sequência, ao longo das cartas e dos livros após os evangelhos, os apóstolos demonstram dar plena glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Há uma infinidade de textos que apresentam uma fórmula trinitária. Mateus 28, 19, a comissão: ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 14. Deus promete o Filho que encarnou segundo o poder do Espírito. Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Bendito é o Pai, bendito é o Filho, bendito é o Espírito. Apóstolo Paulo, iniciando a sua carta, ele começa: bendito é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala: bendito é o Filho. Depois: bendito é o Espírito. 2 Coríntios 13, 13. A bênção é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Judas, capítulo 20 e 21, nós oramos no Espírito, somos guardados no amor de Deus e aguardamos a volta do Filho. Pai, Filho e Espírito, ao longo de todo o Novo Testamento, recebem glórias, recebem louvor, recebem honra e recebem adoração. Portanto, nós vemos que ao longo de todo o texto bíblico, Deus se revela a nós de forma plural e comunitária, sem contudo deixar de ser um único Deus. A Bíblia nos revela que existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos revela que são os mesmos em substância, iguais em poder, iguais em glória. Agora você pode estar me perguntando: ok, entendi tudo isso, está um pouco difícil, está um pouco complicado, 3 e 1 são 3, mas ok, eu aceito pela fé, eu recebo pela fé, porque as Escrituras me apresentam um Deus que se apresenta como Pai, Filho e Espírito. Agora me explique, para que isso serve? De que adianta eu entender isso se eu não consigo transmitir essa doutrina para a minha vida cotidiana, para a minha vida comum? E aí eu quero iniciar o terceiro e último ponto da nossa mensagem, quero lhe explicar o porquê que a Trindade importa. E quero lhe dar 3 razões para você entender por que a Trindade importa. 3 razões, Trindade, para que você possa lembrar de maneira mais fácil. A primeira razão, porque a Trindade importa, a primeira é
a Trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade. Em Deus há um único Deus. Pai, Filho e Espírito têm vontade e desejos próprios, têm sentimentos próprios, mas eles são em uma única unidade. Não há conflito entre Pai, Filho e Espírito. Não há conflito entre Pai e Filho no processo da salvação. Não há conflito entre Pai, Filho e Espírito no processo da criação. Não há conflito entre Pai, Filho e Espírito no processo da redenção. Inclusive no processo da apresentação da Trindade na economia, ou seja, na vida, no dia a dia, na nossa existência. Pai, Filho e Espírito cooperam cada um com o outro para a salvação de todo aquele que crê. E o Pai dá glórias ao Filho, que dá glórias ao Espírito, o Espírito dá glórias ao Filho, que dá glória ao Pai também. Eles se autoglorificam porque entendem que são merecedores de glória e não há conflito entre eles. Algumas pessoas acabam focando única e exclusivamente na diversidade. Olham para o mundo e apenas veem coisas diferentes. Outros querem uma uniformidade, tudo tem que ser igual, mas a Trindade nos mostra que nós podemos ter profunda, real e orgânica unidade na diversidade. A igreja é uma unidade, nós somos um único corpo, mas formado de diversas pessoas distintas. Cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu desejo, cada um tem as suas expectativas, tem os seus planos, tem a sua vida, mas nós somos unidos em um único corpo, do qual o Senhor é a cabeça, do qual Jesus Cristo é a cabeça, como os apóstolos dizem ao longo das cartas. Por isso nós entendemos que a Trindade nos ensina a perceber que é possível haver unidade na diversidade. O Pai designa, o Filho realiza, o Espírito aplica. Todos envolvidos. Encontramos plenamente Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No entanto, sua obra divina não é intercambiável nem redundante. Não foi o Pai que morreu na cruz, não foi o Espírito que morreu na cruz, foi o Filho que morreu na cruz. Mas Pai, Filho e Espírito estavam unidos em todo o processo da redenção do homem. O Pai ressuscitou o Filho, mas pelo poder do Espírito. Como eu disse no finalzinho da nossa mensagem em Atos, é o poder que operou em Cristo Jesus, que opera em nós hoje, que opera na igreja hoje. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. É Deus em nós, é Deus andando conosco. Por isso, Jesus Cristo é chamado de Emanuel, Deus conosco, mas o Espírito é Deus ainda conosco, porque o Espírito é Deus juntamente com o Pai, com o Filho. Por isso nós podemos ter plena convicção de que Deus está aqui. Por isso nós podemos cantar, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. O Espírito de Deus está entre nós, por isso nós podemos dizer, Deus está entre nós. Segunda razão pela qual você precisa entender o valor e a importância da doutrina da Trindade. Quando se tem um Deus trino, temos a eternidade do amor. E aqui é o ponto central, é o ápice dessa compreensão. Nós só podemos amar porque nós aprendemos a amar com alguém. E nós só podemos entender o que é amor porque Deus experimentou o amor de forma comunitária ao longo de toda a eternidade. Ninguém ama sozinho. Não existe a possibilidade de alguém amar sozinho. Amor é uma experiência que se experimenta em outra pessoa, que se experimenta numa relação com outra pessoa. Por isso o Pai amou o Filho desde a eternidade, o Filho amou o Pai desde toda a eternidade, e desse amor gerou-se o Espírito, que é o laço que une ambos, é o laço que entrelaça. Os pais da igreja, especialmente Agostinho, quando fala sobre a Trindade no seu livro chamado A Trindade, um livro que ele escreveu ao longo de 16 anos, só para você ter ideia de como é complexa a doutrina da Trindade. Ao longo de 16 anos, Agostinho escreve esse livro e ele diz que desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito estavam em uma dança eterna. O Pai e o Filho unidos pelo amor que é o Espírito, que é a expressão desse amor que havia entre ambos. Por isso, porque temos um Deus trino, nós podemos experimentar amor e saber o que é amor. Só um Deus que viveu em comunidade, que tem alguém para amar, pode de fato amar.
Só um Deus que não é um ser sozinho, isolado na história, isolado na eternidade, pode de fato saber o que é amor, porque ele se relacionou com outra pessoa, ele se relacionou com o Filho, se relacionou com o Espírito, e ele pode então saber o que é amor e experimentar o que é amor. Só um Deus que sabe o que é amor olha para Adão no Éden e diz: não é bom que o homem esteja só. Só um Deus que viveu acompanhado, viveu em comunidade ao longo de toda a eternidade, pode olhar para Adão sozinho, único de sua espécie, e dizer: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Qual é o critério que Deus tem para achar que a solidão é ruim? Se Deus fosse um Deus único e isolado ao longo de toda a história, ele poderia dizer para Adão: não, é bom você ficar sozinho, eu estou sozinho esse tempo todo e não estou achando ruim. Mas porque Deus se relacionou durante toda a eternidade, ao longo de toda a eternidade, com o Pai, Filho e Espírito, se relaciona ao longo de toda a eternidade, é que Deus pode olhar para Adão, amando Adão, e olhar para Adão e dizer assim: não é bom que Adão esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Os sociólogos e filósofos dizem que o homem é um ser social, ele precisa experimentar a relação com outras pessoas para atingir o ápice da sua existência, para atingir o objetivo da sua existência. De onde vem esse eco dentro dos nossos corações que busca estar em companhia de outros iguais a nós? Da Trindade. Porque somos feitos à imagem e semelhança de nosso Senhor. Porque somos imagem e semelhança de Deus, nós procuramos no outro igual a nós a completude para nós. Por isso, Pai, Filho e Espírito estavam completos em si desde a eternidade, experimentando o amor, experimentando a companhia, experimentando a sua relação. E só por isso é que Deus entende a nossa solidão. É só por isso que Deus entende que nós somos carecedores de amor. Por isso é que Deus se apresenta a nós como amor. Porque um Deus que ama é um Deus que se relaciona. É um Deus que se relaciona desde a eternidade. Por isso, meu querido, amor não é algo criado. Deus não teve que sair de si para amar. O amor é eterno. Quando se tem um Deus trino, tem-se plenamente esse Deus que é amor. Finalmente, a última razão pela qual eu entendo que é importante entendermos a doutrina da Trindade é porque não há nada mais importante no mundo do que conhecer a Deus. Se nós de fato queremos nos relacionar com Deus, nós devemos desejar nos relacionar com o Deus que é revelado nas Escrituras. Se Deus existe como Deus em três pessoas, se a única essência divina subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, se somos batizados nesse nome trino, nenhum cristão deve desejar ignorar essa realidade trinitária. Se queremos nos relacionar com o único Deus vivo, só conseguiremos se nos relacionarmos com o Pai, com o Filho e com o Espírito. A Trindade é importante porque Deus é de suma importância. Nós cremos que existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substâncias, iguais em poder e iguais em glória. E nós cremos assim porque Ele se revelou assim. Nós cremos em um Deus trinitário, em um Deus trino, porque Ele se revelou assim. Esse é o Deus que cremos: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos relacionamos com Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que se revelou a nós tem um nome: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso quero convidar você agora, para encerrarmos esse momento de meditação, a adorar esse Deus triuno, cantando o hino 8 do HCC, um hino trinitário, onde nós daremos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito, daremos glórias ao Deus trino, ao Deus Todo-Poderoso.